18. Filipenses 2, 12 a 18. Vamos ficar em pé um pouco. Vamos ficar em pé um pouco e vamos ler esse texto. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu foi oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me. E com todos vós me congratulo. Assim, vós também pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Pai querido, obrigado por este texto escrito. Ó Deus, esta revelação que foi escrita, agora nós precisamos de iluminação para entendermos e precisamos de capacitação para vivermos. Sem Ti, não há como. Por isso suplicamos a Tua intervenção na nossa mente, no nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos. Deus operando para o pleno desenvolvimento. Meus irmãos, vamos pensar bem se estamos imitando aquele que é o único digno de imitação. Na pregação passada nós falamos de Filipenses 2, capítulo 2, de 1 a 11, que Jesus Cristo era o exemplo para todas as coisas, em tudo que formos fazer, para tudo que formos fazer, aquele exemplo de servo obediente até a morte, dando-se completamente e por nós morte de cruz, deixando a sua glória para tabernacular conosco, para viver entre nós, e não só para isso, mas para a finalidade maior de entregar a sua vida por nós. No texto de Filipenses, o apóstolo Paulo exorta, amados aqui, que devemos desenvolver, devemos trabalhar com diligência na nossa salvação, buscando crescer sempre, continuamente na nossa fé e em nossa relação íntima, profunda com Deus. Lembra ele que Deus é quem opera o querer, opera o efetuar, segundo o poder que já opera em nós, pela presença do Espírito Santo, que foi dado a nós para nos guiar a toda a verdade. Então, amados, aqui nos mostra trabalhar com zelo na nossa salvação. Veja que aqui está dizendo nossa salvação, já é algo implantado em nossas vidas pela obra do Calvário. E quando cremos, Deus, fora de nós, nos justificou. A Bíblia diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto foi um ato de Deus em nossa alma, em nosso ser. Trabalhar com zelo
na nossa salvação. Como é que trabalhar na nossa salvação? Desenvolver a nossa salvação. Meus queridos, nós precisamos pensar nessa salvação, que já somos salvos, mas ainda não somos. Como explicar isso? Nós somos salvos, justificados, já foi estabelecido por Deus a nossa justificação, ninguém mais tira a nossa salvação. Eu ouso a dizer a você, nem Deus tira a nossa salvação, pelo fato dele não querer. A nossa salvação não tem nenhum mérito em nós. Não há nada em nós que Deus pudesse dizer, olha, eu vou salvar você porque você é bom. Na verdade, a Bíblia diz, não há um justo, nem sequer um. Não há quem faça o bem, não há quem entenda. Todos se extraviaram. Paulo mostra os adjetivos de que nós somos em 3:10 em diante de Romanos. Então, a primeira coisa que precisamos aprender, amados, é que já temos a salvação, a justificação, mas começamos num novo processo, que é um processo de santificação. Este é o outro lado da nossa salvação. Esse aspecto é uma operação contínua do Espírito Santo na nossa vida. E veja que, amados, Deus é quem faz isso. Deus é que trabalha em nós com isso. Por isso, devemos obedecer e seguir totalmente, fielmente a sua vontade. Primeiro lugar, trabalhar com diligência na nossa salvação. Nós somos, como eu falei, plenamente salvos, totalmente salvos. Foi consumado um calvário quando cremos nisto. Nós nos apropriamos pela iniciativa de Deus de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele fez a nossa cabeça para habilitarmos a crer nele. Nós não somos regenerados. Nós não cremos para sermos regenerados, somos regenerados para crer nele. Ele é quem trabalha na nossa mente, no nosso coração, e aí a gente dá uma resposta de arrependimento e fé, os quais são dados por Deus também. A Bíblia diz que a fé é dada por Deus, é um dom gratuito de Deus. O arrependimento é concedido por Deus, mostrando isso em Atos 11:18. Portanto, meus queridos, quando nós cremos, a justiça de Cristo é implantada em nós. Por isso que Deus retira a sua ira de nós quando nós cremos em Jesus Cristo. Quando Deus olha para você, Jó não vê você, vê Cristo em você. É por isso que você é aceito por Deus. Meus queridos, cabe a nós agora, para esse desenvolvimento da salvação, porque o Espírito já está em nós. O novo nascido é incomodado a crescer, e precisamos buscar o crescimento da nossa fé num novo relacionamento com Deus, um relacionamento pessoal, contínuo e diário, e profundo com Deus. Este relacionamento vem pela oração, pela meditação da palavra. Nós vemos aí, amados, que orar e meditar na Bíblia nos mostra. Olha, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5 diz que tudo é santificado pela oração e pela palavra. É bobagem você querer ter uma grande fé sem ler a palavra.
A fé vem por onde? Pelo ouvir. Não é só a fé para a salvação, mas a fé para tudo na vida. Foi dada por Deus, mas tem que ser cultivada. E esse cultivo dessa fé é pela oração e leitura da palavra. Meus irmãos, George Miller, não sei se alguém aqui leu, eu li vários livros que falam sobre ele. Ele leu a Bíblia 100 vezes de joelhos, orando cada versículo que lia. Ele juntou duas coisas maravilhosas: oração e Bíblia. Ele leu mais 100 vezes, sem ser de joelhos. Ele leu 200 vezes. E é um homem que criou 2.000 órfãos sem pedir nada a ninguém, tudo a Deus. Havia um desenvolvimento extraordinário. Ele veio a ser missionário. Ele cuidava de 2.000 órfãos, mas veio ser missionário já em avançada idade e viajou pelo mundo todo. Nós precisamos, amados, ver que o Espírito Santo pega a palavra, você orando, junta a palavra no que você ora em cima da palavra e transforma em vida para você. O grande problema é que eu vi uma pesquisa, já é um pouco antiga, 52% dos pastores, 52% dos pastores não leram a Bíblia toda. Você tem que olhar para você. Será que eu li a Bíblia toda? Eu tenho como costume, né? De uns anos para cá, ler uma vez o Velho Testamento e 10 vezes o Novo em um ano. Este ano eu mudei um pouco. Eu quero ler toda a Bíblia 3 vezes. Eu acordo de madrugada e converso a ouvir e ler a palavra. Faça isso para a sua alma, para o seu ser. É aí que você vai ter uma operação do Espírito Santo em você. Deus vai trabalhando. Você terá uma melhor relação, não só com Deus, mas com o irmão. Porque se o Espírito trabalha em você, se o Espírito opera em você, ele vai mostrar uma boa relação vertical e a relação horizontal. Vocês vindo aqui é outro motivo maior para o Espírito Santo trabalhar em vocês, não só com Deus, um relacionamento com Ele, mas entre irmãos. Vocês não vindo ao culto, por exemplo, jamais você vai recuperar esse tempo. Se você não chegasse ao templo hoje, em conversa com Deus junto com os irmãos, jamais você recuperaria esse tempo. Você precisa, nós precisamos, todos precisamos deste relacionamento com Deus. O Espírito Santo vai operando em nós, como tem aí em 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. O Espírito Santo vai trabalhando, vai mostrando. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você sente as suas misérias, confessa as suas misérias e vai se purificando e crescendo em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Diz o escritor de Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em quem foi entregue uma nova vida, foi dada a você uma nova vida. E o Espírito Santo cobra isso do crente realmente regenerado, transformado. E ele empenha-se numa melhoria contínua
pela essa assistência maravilhosa do Espírito Santo. É tão maravilhoso, amados, que ele produz até uma assistência na oração, porque muitas vezes nós não sabemos pedir o que convém. Em 8:26, 27 nos mostra que nós não sabemos a vontade de Deus, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nós não podemos expressar com palavras claras, mas Ele estará levando a vontade de Deus em nosso coração e colocando diante de Deus. Então, amados do Senhor, em segundo lugar, a gente vê aí, amados, tudo por Deus e para Deus. Meus queridos, Filipenses 2:13 diz: porque Deus é quem o quê? Efetua, opera em vós, em vocês, em vós, tanto o querer como o realizar. Segundo o quê? É tão gostoso andar na vontade do Pai. É extraordinário. Mas só quem pode operar, irmãos, é o Espírito Santo. Então, Deus é o agente ativo e recebemos o reflexo da dupla operação em nós. Ele opera tanto o querer como o realizar. Ele não só coloca no seu coração a vontade dele, mas a capacitação de realizar esta vontade. Não há outro lugar melhor para a nossa vida a não ser no centro da vontade de Deus, porque o escritor de Paulo, em 12:2 de Romanos, diz que essa vontade é boa, agradável e perfeita. É bobagem nós queremos viver diferentemente. Mas vivemos, amados, porque somos negligentes. E há um problema sério em nossas vidas por conta disso. Por isso que nós desabamos ante os problemas e as dificuldades da vida, porque a nossa vida não está em linha, em concordância com a vontade de Deus. Eu disse pela manhã, e você fica pensando nisso, que os seus maiores problemas, as suas maiores dificuldades, não é por amor a Cristo, mas pelos seus próprios erros, suas próprias decisões. E se nós desenvolvermos pensando que tudo é para Deus, tudo é de Deus, para Deus, por Deus, nós teremos outra qualidade de vida, amados, não é? Deus é o agente ativo. Deus coloca em nós a sua vontade, uma vontade que antes era morta por causa de nossos pecados. Quando não éramos crentes em Jesus Cristo, a Bíblia nos ensina que Deus nos vivificou estando mortos em delitos e pecados. Ele separa. Isaías fala isso. Deus não é surdo. Deus está atento, mas o problema de vocês, lá em 59, 1 e 2, o problema de vocês é o pecado, que me separa de vocês. O Espírito Santo é santo. Qualquer coisa que a gente faça, entristece-o, e a gente tem aquela sinalização. Seja o árbitro em vossos corações, a paz. Quando a paz falta, pode buscar conversar com Deus em confissão de pecados, porque você não está em linha com Ele. Espírito Santo cobra isso. Deus coloca em nós essa vontade, uma vontade antes que era morta, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, agora resulta em uma nova vontade, segundo a vontade dEle, dentro do propósito dEle.
E nós vemos que é tão gostoso isso, que tudo que nos acontece vai cooperar para que sejamos parecidos, semelhantes, conforme o caráter de Cristo. E a gente cita e canta este versículo em Romanos capítulo 8, 28, o qual vocês já sabem, nós sabemos, né? Que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Você vai andar em linha com o Senhor para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Isso significa que que mesmo em nossos esforços para crescer espiritualmente, é Deus que nos capacita e nos fortalece para alcançar os propósitos dele em nossas vidas. Eu não posso. Jesus Cristo chega para Milane e diz: Milane, sem mim você não pode. E Milane, se for sincero e diz: eu não posso mesmo. Paulo dizia: em mim não habita bem algum. Por isso que eu quero viver num outro tipo de lei, do Espírito da vida, onde ela começa a dizer que nenhuma condenação há em quem? Em Cristo Jesus. Aquele que confia em Cristo já não é mais condenado e começa a viver uma prática de vida totalmente. Vive, faz tudo por Deus e para Deus, porque quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, aqui, fora daqui, trabalhando junto com os irmãos, faz tudo para a glória de Deus. Precisamos pensar nisso, amados. Nossos esforços não dão jeito se não for alimentado, fortalecido por Deus. Por isso que Paulo ora lá na carta dos Efésios, pelos Efésios, que eles sejam fortalecidos na força do seu poder, no poder do Espírito Santo no homem interior. Não há como, a nossa carne velha não quer nada com Deus, ela milita contra. A Bíblia nos mostra isso, que a carne milita contra o Espírito contra a carne, e se opõe entre si. Não há como eu fazer a vontade de Deus sem um fortalecimento, sem o operar e o realizar do Espírito Santo em mim. Mas Paulo diz uma coisa interessante aqui, amados. Paulo diz uma coisa interessante, muito interessante aqui, sobre uma coisa que desgraça a sua vida. É murmuração. Paulo está pensando naqueles judeus lá no deserto. Pediu um carne, Deus dava carne. Pediu maná, Deus dava maná. Achava que o sol estava quente demais, murmurava. Será que você não tem tido uma vida assim? Murmura por tudo. Tudo que dá errado você murmura. Você fica lamentando. Os ouvidos dos outros já não aguentam mais. Reclama porque não tudo sou eu, porque eu, e etc. eu, tudo no eu, quando deveria tudo em Cristo. A murmuração, amado, aqui é terrível. Paulo diz: olha, tira a murmuração, tira a contenda. Não é algo induzido pelo Espírito Santo, essa murmuração. A Bíblia nos ensina que a murmuração expressa insatisfação, é reclamação de tudo e para tudo. Até uma topada reclama, até uma coisa que está demorando reclama. Isso acaba com a tua vida, acaba com o teu viver, acaba com os teus relacionamentos. Paulo, como eu disse aqui, é a mesma palavra usada
para a atitude dos judeus no deserto contra Deus e contra Moisés. Eles inflamavam o povo contra Deus e infamavam Deus. Dizia tantas coisas. A gente deveria ter ficado lá no Egito. Lá tinha cebola, lá tinha carne. Viveu numa escravidão, queria voltar para a escravidão. E quantas pessoas acabam suas vidas com a boquinha? E pior se fosse só com a boca, com a alma, dilacerada pelas murmurações. E pior, gente, isso contamina os outros. O escritor de Hebreus chama-nos a atenção para isso. E, olha, é melhor fugir desse povo, que contamina as pessoas. E aí, outro ponto é de contenda. É um questionamento interior que leva à disputa, à discussão, a um questionamento cético ou criticismo. Critica tudo. Eu conheci uma irmã num certo local. Ela chegava assim, era bancos de madeira, né? Você olhava no primeiro banco e fazia assim. Essa zeladora não presta. Pobre de Carlos se tivesse banco de madeira aqui, né? Porque a gente tem essa mania de criticar, e que essa crítica gera contenda. Às vezes a gente pensa que é melhor do que os outros. Como estava falando hoje pela manhã aqui, eu tenho que olhar Noádia com a misericórdia que Deus teve para comigo. Porque quando eu olho para ela e vem para mim, vem com amor a ela. Olha para a direita e para a esquerda aí. Será que você encontrou algum pecador? Olha, o da direita é pecador? Por que a gente não bota isso na cabeça? E usa Lucas 6,36. Com a misericórdia que nosso Pai teve para conosco, devemos ser misericordiosos uns com os outros. Pobrezinha de Josiane, todo dia acorda do lado de um pecador. E feio. Né? Eu não sei como Denise me aguenta 38 anos, né? Vai completar 39. Por isso que eu não casei comigo. Se eu conhecesse uma pessoa igual a mim, eu fugia dela. Porque eu aguentar-me 29 anos, ainda casar, ficar com 39 anos com uma pessoa, era de estragar tudo. Graças a Deus que Denise é totalmente diferente de mim. Mas nós precisamos, amados, olhar para o outro com misericórdia. Nós vamos quebrar muitos maus relacionamentos se nós olharmos com misericórdia, como Cristo fez conosco. Portanto, tire toda a murmuração e contenda de vocês e haja com misericórdia. Em terceiro lugar, meus queridos, refletindo Deus por onde for, por toda parte, todo lugar. Preste bem atenção. Everton, tem um agente de Deus na Caixa Econômica. Reflete luz. Onde é que precisa mais de luz? Entre as trevas. Deus não nos chamou para a clausura, para afastarmos do mundo, mas sermos luz em meio de uma geração pervertida e corrupta. A Bíblia nos ensina isso, o resultado natural desse poder energizante, operado pelo Espírito Santo, capacitado por Ele,
é brilhar intensamente e continuamente. No versículo 15 aí, para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. A finalidade desta operação de Deus em nós é para a internalização disso aí e para resplandecer o que Ele colocou no interior. Porque a boca fala o quê? Você vai saber quem é você sob pressão. Se tem luz, se tem sal, ou se não tem nada de Deus. É muito fácil quando tudo está bem. Então Deus quer trabalhar em você de maneira profunda. Naquele tempo tem aqueles vasos, né, de cerâmica. Eu estava comprando uns vasos em panelas de cerâmica. E a dona do restaurante que eu a levei lá para levar para Lagoa Seca, ela disse: essa aqui não presta. Essa aqui não presta. Essa aqui é boa. Sabe por quê? Sob fogo, ela trinca. Se tiver uma trincazinha nela, quando chegar no fogo, se acaba a panela. Você sob o fogo, você mostra quem é. E naquele tempo, do século I, tinha aqueles vasos e as pessoas diziam: quero vaso sem cera. É porque os vasos falsos, eles colocavam uma cera e cobria com uma certa tinta, e quando vinha o sol, quando estava sob o calor, derretia e ficava aquela brecha. E é por isso que aqui diz para que sejam irrepreensíveis e puros, sinceros, sem cera, irrepreensíveis, sem mácula, sem a pessoa dizer mal sobre você. É claro que não tem jeito, até Jesus Cristo sofreu críticas, acusações, mas que essas acusações sejam erradas. Nós precisamos, amados, ver que essa operação do Espírito Santo faz com que nós trabalhemos com Deus, pela intervenção de Deus, faz com que não sejamos adulterados, sejamos puros, que o original está dizendo isso. Não sejam adulterados, falsos, não sejam puros, genuínos, como o vinho puro, ou metal sem liga, porque colocava no metal uma mistura de liga, e quando ia precisar realmente, aquele metal não tinha segurança. E precisamos, meus queridos, pensar nisso. Irrepreensíveis denota alguém inatacável, eficazmente. Esse refletindo Deus por toda parte, amados, Jeremias chegou assim a dizer: olha, porventura mudará o etíope a sua pele? A pessoa de pele negra pode mudar? Ou o leopardo as suas manchas, as suas listras? Assim podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Em outras palavras, você sozinho está vendido. Você pensa que é bonzinho, aí Deus diz: você não é. Não pense que você é bonzinho. Por isso que tem que ter o operar de quem? De Deus. Tanto no seu desejo, como na capacidade de fazer o que Deus deseja de você. Então, o que Deus quer nos mostrar. É por isso, irmãos, que precisamos de uma vida crescente com Deus. Voltando a dizer, Bíblia e oração. E esse convívio entre nós. Podemos admoestar, ajudar uns aos outros no temor de Cristo.
A geração sem Deus está perversa, está corrompida. Eu fico pensando como uma moça que tem Jesus Cristo namora com uma pessoa que não tem. Pode ser o melhor possível, mas não tem o Espírito. E você pode perguntar, e o senhor acha que nós somos melhores que os outros? Não, não temos nada de melhor. O melhor é Cristo em nós, que faz toda a diferença. Não somos melhores que ninguém, mas o melhor é Cristo operando em nós, fazendo aquilo que Deus pode fazer. Você não é bonzinho não, ninguém é bonzinho sozinho. Se o Espírito Santo não estiver em você, você faz as mesmas bobagens que os outros fazem. Por isso que você precisa ter esse relacionamento com Deus. Até a sua obra de justiça, diz a palavra. Eu queria que vocês lessem aí, está aí? Me disseram que não posso olhar mais para trás, né? Dê uma lida aí, dá para ver? Leu aí. Tá, apaga aí. Olha, que o bombeiro ouça. Vai lá. Como é que são as nossas justiças? Como um trapo de imundícia, não é só trapo não, acrescenta de imundícia, é aquela borra mesmo que não presta para nada. Deus olha assim e diz, olha, você não é bonzinho não, você está imundo, você é um verme, você só é se eu for em você. Por isso, vamos dizer todos, se alguém está em Cristo, já passaram, tudo se fez novo. Daniel 12, 3, e nós erramos aí, viu? Você vai perdoar, não é? É 12, 2. Diz que haverá ressurreição. Vamos lá? Leu aí. Só tem dois tipos de pessoas, um que vai para o inferno e outro para o céu. Dá uma olhada dentro de você, você vai para onde? Ninguém pode dizer isso por você. Mas você mostra hoje aqui, resplandecendo, se é ou não é de Deus. Por isso que o versículo 3, aí 12, 3 diz, os que foram sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre, eternamente. Paulo está pensando, quem tem alguma residência, alguma casa na zona rural? Ontem nós estávamos com as brilhantes mulheres, né? Ontem, mas tinha mulher, 65 mais ou menos, né? Fora os marmanjos e as crianças. Quando chegar essa noite, a gente olhasse, a gente vê as estrelas muito mais claras, estavam sempre lá. Mas quanto mais negro o firmamento, mais podemos ver a presença das estrelas. Assim é você neste mundo. Você está aqui para isso, resplandecer. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Tem quantos anos de casado, Rutinho? 15? Diz aí o que tem. Só 15? Diz aí o que tem no coração do Noade agora. Ninguém vê coração não. Vê o quê? Atitudes.
Ah, Deus só quer o coração. É mentira. Deus quer coração, quer tudo. Isso você resplandece o coração, mostra o coração, reflete a presença de Deus com as atitudes. Por isso Deus aqui quer que eu reflita por toda parte esse Deus que realmente está em mim, pela presença do Espírito Santo. O comportamento do Filho de Deus aqui no mundo deve ser semelhante a de quem? Ao de Cristo, quando esteve aqui. Mateus 5,16 já citei para vocês aí. Brilha a vossa luz diante de quem? Vamos lá? Amém. Brilha a vossa luz diante de quem? Dos homens. Mas a glória de quem? De Deus. Concluindo, meus queridos, que possamos, através da ajuda de Deus, pela operação do Espírito Santo, a partir de hoje, não deixe para amanhã, comece a conversar mais seriamente com Deus. Comece a tratar a Bíblia como o único livro da sua vida. Comece a expressar tudo para Deus, para crescer na fé e em seu relacionamento, em nosso relacionamento com Deus. É brincadeira você querer fé sem ter relacionamento com Deus. Eu não sei se eu mandei para a igreja, eu recebi um videozinho muito bom. Porque eu não posso, a criança chega assim, vamos encerrar com isso. Porque eu não posso ir jogar na internet. Porque a Bíblia, aí a mãe pegou uma sacola, aí colocou umas joias dentro da sacola. Aí a mãe pergunta: o que é esta sacola? Aí ela diz: um porta-joias. Tornou-se um porta-joias. Então, pega a casca de banana, coloca em outra sacola. Aí colocou. O que é esta sacola? É uma sacola de lixo. Então, se você estuda a Bíblia, ora, você está colocando, você se transforma em um tesouro. Você é um vaso de barro, mas habita um tesouro inesgotável. Mas se você coloca lixo da internet, eu tenho pena de certas crianças direta, nos joguinhos. Inculque na criança o caminho que ela deve andar. Mas você mesmo, o que é que tem colocado para dentro de si? Eu perguntei hoje pela manhã: quanto tempo a internet, o celular tem da sua vida? O termo de tempo. Se for perguntar, pegar o celular com tempo com Deus, ótimo. Mas a maioria do tempo é em quê? Precisamos desenvolver a salvação por coisas boas. Essa cuca sua, essa minha cuca, vai reter o que você coloca. Eu fiz um suco hoje à tarde, beterraba, chuchu, mamão, limão, etc. Vai ter os nutrientes desse suco. Eu não boto nem água. Sabe o que muitas pessoas dizem? Eca. Mas bota uma Coca-Cola, que eu botei muito, um refrigerante, joga açúcar no corpo, fica no período do condor. Aí diz: por quê? Porque você colocou.
Assim é a nossa mente, gente. O genuíno leite espiritual é a palavra de Deus. Enche a sua cuca da palavra de Deus. Vamos ler aí para encerrar? Tudo em Cristo e para a glória de Cristo. Amém.